pouquinho da Clara e por que a gente quis trazer esse tema hoje e esse palestrante, né? A gente tem uma coisa que, desde que a empresa nasceu, a gente tem como identidade dar muito valor às pessoas. Somos, sim, empresa de tecnologia, com coisas de ponta, mas com produtos e serviços de ponta, mas com um valor muito grande ao relacionamento humano, né? Por óbvio que nesse processo todo, como qualquer pessoa em evolução, vai dar as tropicadas, né? E vai aprendendo com cada tropeço desse, a gente vai melhorando os processos sempre. Por isso que em tão pouco tempo a gente já tem centenas de clientes. E isso faz parte da nossa identidade, da nossa cultura como empresa, né? Outro valor que a gente tem, não é valor, perdão, diretriz, né? Skin the game, é pôr a própria pele em risco. Então a gente só a gente só vende e a gente só presta serviço daquilo que a gente mesmo usa, que a gente experimenta e sabe que é bom. Então, isso a gente faz com que a gente seja especialistas nas soluções. Então, a gente mantém uma equipe certificada e especializada em todas as tecnologias que a gente falou há pouco. E cada uma dessas certificações é um investimento gigante, não só financeiro, mas humano e tempo, né? E a terceira diretriz é estar próximo. É por isso que a gente está aqui, né, com dezenas de pessoas, num tema que não tem nada a ver com tecnologia. E como parte da nossa cultura, a gente, nessa lance de estar próximos, a gente, toda última sexta-feira do mês, a gente faz a cesta de felicidade. Parece sexta, né? Que são temas específicos que não tem nada a ver com tanta tecnologia, mas que faz com que a gente tenha aí um dia mais leve, né, para celebrar os aniversariantes, as pessoas da empresa, as conquistas, né? Hoje, especificamente, estava comendo canjica, aí o Leandro falou no início, né? Pô, por que não chegou canjica para mim? A gente teve o nosso dia junino, todo mundo de xadrez, né, de chapéu de palha, como está aqui, né? E a gente passou o dia hoje fazendo videoconferências, né, paramentado, porque é isso que faz a diferença quando a gente atende outras pessoas, né? E isso faz parte, de novo, da nossa essência, da nossa cultura. Assim, né, também faz parte da nossa carta de valores, o plano de saúde. Então, aqui é a nossa carta de valores, empatia, foco, que a gente tenta fazer, viver isso intensamente em tudo que a gente faz. E dando sequência no plano de saúde, a gente busca muito trabalhar corpo, mente, alma e coração. Tá? E porque a gente entende que pode existir a tecnologia que existir, né, se a gente não estiver bem fisicamente, com a cabeça no lugar, né, se a gente não tiver uma crença, não estou falando de religião, mas sim de crença, né, a gente não consegue ajudar nós, a gente não consegue ajudar ninguém, né? E quando a gente está bem assim, a gente consegue ajudar os outros, isso faz bem para o coração. Então, isso que é o nosso plano de saúde, que é o nosso plano de saúde para prevenir, e não um convênio médico que a gente vai lá para descobrir doenças, que a gente chama de plano de doença. Né? A gente vai lá para fazer exame, descobrir que tem a doença ou para tratar de uma doença. E aqui a gente tenta elevar aqueles valores da tela do slide anterior para trabalhar corpo, mente, alma e coração. E aí, na direção desse plano que a gente vive aqui dentro da Clara, a gente traz, né, uma pessoa muito especial, um querido, que é o Leandro Tugumi, né, publicitário. Ele estudou, né, o MBM na Business School, estuda comigo o módulo avançado, estuda demais a ciência da felicidade, diretor da Universidade da Felicidade. Enfim, é um cara que dispensa palavras, né? Vocês vão ver a energia dele, pai, né, de 3 crianças lindas, uma família linda, né? Tá aqui a esposa também, Vanessa, olha a criança dando tchau ali,
Eu nunca decoro os nomes na sequência. Mas esse aqui é a Yuka, o Benjamin e a Naomi. Enfim, Leandro Tugumbi, bem na hora que eu estava apresentando, você saiu. Mas tudo bem, a gente ficou aqui fazendo malabares. Enfim, Leandro, eu novamente expresso a nossa gratidão, em ter você aqui, ter o seu conteúdo, tá? E poder levar um pouquinho de felicidade ou de como atuar com ela, né? Que essa alegria que você passa para a gente aí por onde você anda, tá bom? Então, essa ciência que você estuda há tempos, né? Eu sei que você vai passar um pouquinho para a gente. Gratidão mais uma vez, arrebenta. Minha mãe, Dona Carmen, entrou. Enfim, arrebenta e sucesso. A palavra é sua. Gratidão, Du, gratidão. Eu tive que dar uma saída só para não sair no meio depois, tá? Me desculpe, viu? Eu fico muito ansioso nessas horas e aí eu preciso resolver. Como é que eu faço para tirar esse compartilhamento aqui do... Boa, senhora. Muito obrigado. Pronto. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre mim. Algumas pessoas aqui, o pessoal da Clara já me escutou falar, né? Até numa época que se podia falar presencialmente. Hoje, infelizmente, tem que ser por aqui, mas a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível e acredito que a melhor maneira possível é vocês poderem... O bom do Zoom, eu acho, desse tipo de formato, é que a gente se aproxima mais, né? Então, se tiver alguma dúvida, se tiver qualquer pergunta para ser feita ou mesmo colocações para acrescentar no que for falado, por favor, é só destravar. Acho que está todo mundo liberado para travar e destravar aí, né, o som, né? Então, Eu acredito que positivo, sim. positivo. Não sou eu que mando aqui nesse negócio, não, tá? Eu sou só um convidado aqui. Desculpa. Então, basicamente, qualquer dúvida que tiver, é só perguntar. Eu vou contar um pouco, como tem gente que ainda não me conhece, eu vou contar um pouco bem rápido da minha história, de como começou tudo isso, só para vocês entenderem de onde vem, por que eu comecei a estudar sobre, e em seguida a gente já dá sequência no conteúdo, tá? E, bom, eu sou Leandro Tugumi, como vocês viram a apresentação aí, eu tenho 3 filhos, sou casado, tenho 36 anos e empreendo desde os 18, né? Comecei a minha empresa, eu tinha 18 anos, uma época que a gente tinha que se emancipar para abrir a empresa. E aí eu lembro que meu pai me emancipou para eu conseguir abrir a empresa. Só podia abrir com 21 na época. E aí, com 18 anos eu abri a empresa e mesmo que vocês não tenham tido experiência empreendendo no Brasil, provavelmente algum parente de vocês, algum conhecido já sofreu empreendendo no país. E eu não foi diferente também, né? Comecei com 18 anos, no finalzinho de 2002, e em 2006 eu já quebrei pela primeira vez. Né? De lá para cá eu quebrei 3 vezes, mas a primeira foi em 2006, foi logo no início. E imagina isso, né? Com 2006 eu tinha 22 anos, não tinha feito ainda 23. Sempre eu abri a empresa para ficar rico e aí eu tinha muita pressa para que isso acontecesse. E claro que com essa pressa toda era difícil das coisas darem certo, né? E realmente não deu. Eu não sabia tanto sobre negócio e eu me precipitei muito achando que era só eu vender mais que eu ficaria rico. Mas eu vendia produto, então para eu vender mais eu precisava comprar mais, eu precisava ter mais crédito se eu não tivesse capital. E eu não sabia disso tudo e assim foi. Em 2006 eu quebrei pela primeira vez. Tá? E aí, graças a Deus, né, eu brinco que eu quebrei pequeno, né? Eu quebrei devendo só, na época era coisa de 150 mil reais.
o dinheiro da época parecia bastante para mim. Até hoje acho que ainda é bastante, né? Você ficar devendo isso. Mas beleza. Tem uma coisa simbólica que em 2007, de 2006 para 2007 a gente fez a virada, né? Eu conversei com a galera que trabalhava comigo e junto a gente conseguiu fazer a virada. A empresa ela começou a prosperar. Em 2007 eu fui para a Europa já passear, então foi uma virada muito rápida e que também foi uma coisa meio ruim essa virada rápida, porque pode ser que eu não tenha aprendido o que eu tinha para aprender e achar que as coisas sempre fossem fáceis de ser resolvidas, né? Isso foi em 2006 e que eu quebrei, né? Em 2007 tinha recuperado e assim foi. Em 2008 o Brasil bombando, mesmo com a economia mundial indo para o limbo, o Brasil estava bombando. 2009 e era uma época de muita prosperidade e no Brasil inteiro e eu também segui essa linha e assim foi. Em 2012 nesse crescimento a nossa equipe já era bem maior. Eu não me precavi o suficiente e nesse crescimento louco eu mudei de tributação e o nosso principal produto que a gente mais vendia eu já não podia mais vender porque ele me gerava prejuízo por conta de eu comprar de alguém que a tributação era diferente e tal, e eu não tinha pensado sobre isso na época, eu só queria vender mais. E ali a gente quebrou em 2012, ali eu já devia $500.000. Mas ainda assim, era recém-casado, tinha casado em 2011 e eu tinha um apartamento na época. E aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa, né? Falei assim, olha, quebrou a empresa lá, né? E eu tô devendo uma grana e eu acho que faz sentido a gente vender o apartamento e, e colocar de volta na empresa. E aí a Vanessa foi muito compreensiva no dia, ela falou, faz o que for preciso, tá tudo certo, eu confio nas suas decisões. E aí assim a gente fez, então 2012 foi até que suave, né? A única dor que foi emocional de você vender algo que se gostava muito, que era a nossa casa. Mas beleza, e aí a gente conseguiu ir recuperando rápido e tal. E aí foi 2013, continuou crescendo, 2014 ia começar o ano, eu fiz o planejamento de 2014, considerando a Copa no Brasil e considerando eleições, ou seja, na minha ideia, 2014 seria um ano ruim, né? E me planejei para um ano ruim, até que ele começou. E ele começou parecendo que seria muito bom. Eu comecei a vender como nunca, a gente começou a vender como nunca, e como o nosso negócio era automatizador de portão, era uma coisa que estava crescendo muito, que fazia sentido no nosso negócio, era investir em câmeras de segurança. E aí a gente fez isso, investimos sem ter dinheiro, sem ter capital, mas a gente investiu com capital de banco, né? Nessa área de câmeras e por sorte ou azar, só dá para saber no final da vida, acho, né? O produto que a gente investiu, ele deu defeito e a gente perdeu muito dinheiro nisso. E aí a hora que a gente começou a perceber que não valia mais a pena continuar nisso, começou a Copa do Mundo e aí as pessoas não queriam mais saber de portão automático, eles queriam trocar de televisão para uma maior, né? E assistir jogo, os que não iam para o estádio, né? Porque era aqui no Brasil a Copa. Então, ninguém estava nem aí para portão automático. E eu lembro, tem uma coisa emblemática que de um mês para o outro as vendas caíram 40%, né? Então, e aí a gente já estava alavancado com todos os problemas e aí sim, em 2014 eu quebrei de um jeito que faz mais sentido eu falar que eu quebrei, que foi devendo mais de 2 milhões, né? E aí eu vi que o interessante de dever esse valor é que você não tem alternativa, né? Você não adianta você pedir dinheiro emprestado para algum conhecido ou para algum parente, porque ninguém tem esse dinheiro. E quem tem, não vai te emprestar. Então, você já tira isso da frente e começa a pensar como é que você vai fazer para continuar. E o que era mais viável na época era fechar a empresa. Aí eu lembro que várias vezes aqui no escritório, nesse mesmo lugar aqui, eu chorava sem saber o que fazer,
E o ponto principal era, eu vou fechar então. Só que aí eu descobri que eu tinha que ter dinheiro para fechar, né? Tinha que ter dinheiro para pagar a galera, tinha que ter dinheiro, não dava para simplesmente fechar. E aí eu descobri que eu não tinha dinheiro para fechar a empresa, então eu ia ter que continuar de alguma maneira. E assim foi. Era muito interessante, porque na época eu vivia fugindo. Não fugindo de fornecedores, das pessoas que eu devia, não. Eu fugia das pessoas que eu conhecia mesmo. Eu vinha para o trabalho, fugia da galera que atendia. Então eu subia para o escritório e ficava aqui o maior parte de tempo possível. E aí quando eu chegava em casa, eu tentava chegar o mais tarde possível também para ter pouco contato, porque eu também não queria muito ficar conversando com a Vanessa, que eu não queria preocupá-la em algo que só ia preocupar, eu não tinha muito o que fazer. E assim foi, essa época da minha vida, de 2014 para 2015, foi uma época bem difícil e que eu sempre tive esse perfil, né, que o Du falou sobre energia, felicidade e tal. Então, para mim era muito dolorido ter que encontrar as pessoas, porque eu precisava de muita energia para entregar o que as pessoas esperavam naquela época, porque se tinha uma coisa que eu não queria é que as pessoas soubessem o quanto que eu devia, né? Então, era muito dolorido encontrar as pessoas. Então eu comecei a optar por ficar mais em casa e não encontrar ninguém e fazer o que precisava ser feito aqui no trabalho, que na verdade eu não sabia o que precisava ser feito. Eu só vinha me esconder mesmo, porque daí dava a impressão lá para a Vanessa que eu estava trabalhando e quando eu estava no escritório aqui podia ser que eu tivesse fazendo. Eu lembro que a única coisa que eu fiz foi não me esconder, não me esconder de pessoas que me procuravam, mas o tempo que não me procuravam eu estava escondido. Não sei se deu para entender isso. Mas e assim foi. E em 2015 eu desenvolvi uma depressão e que eu acredito muito que tem a ver com isso, com esse lance de tentar esconder algo que não tem como esconder, né? Eu não sei se alguém aqui já teve depressão e eu não sei se alguém aqui já teve que esconder que está com depressão e eu não sei se alguém aqui já teve vergonha de ter depressão e eu não sei se alguém aqui já teve vergonha de dever 2 milhões também, né? E ainda ter depressão. Era mais ou menos assim que eu vivia. E aí, só que eu tinha também não achava que eu sempre achei que precisar de ajuda era para pessoas fracas naquela época, né? Então foi um período realmente de sofrimento solitário ali. E nessa eu comecei a pensar sobre estudar um pouco sobre felicidade, porque é uma coisa que fazia sentido para mim e eu pensei que se eu estudasse sobre isso, podia ser que eu saísse da infelicidade. E assim começou meus estudos em 2015 sobre felicidade. Eu lembro que na época eu seguia o Érico Rocha, não tô falando bem nem mal dele aqui, tá? Mas eu seguia ele e aí eu falei assim, putz, eu já sei, eu vou dar curso sobre felicidade, vou estudar sobre felicidade e se eu virar um especialista sobre felicidade, ainda assim eu não vender nenhum curso, tá tudo bem, porque eu vou saber mais sobre felicidade, então possivelmente eu vou ser mais feliz que os outros, então não vai ser estudo perdido. E assim foi em 2015. E nessa época, sem dinheiro, eu lembrei de algo que tinham me questionado em 2012, que quando eu tive uma consultoria aqui, que a gente estava implementando espiritualidade dentro da empresa, o consultor, que é o Koji Sakamoto, ele perguntou para mim, por que você trabalha, né? E aí eu respondi, para ganhar dinheiro. E aí ele, mas por que você quer ganhar dinheiro? E aí eu falei, porque eu quero comprar um lugar melhor para morar. Mas por que você quer comprar um lugar melhor? E por quê? E foi perguntando, até que chegou numa hora que eu falei assim, porque eu quero ser feliz. E aí ele falou, mas você precisa de tudo isso para ser feliz? Se não tiver tudo isso, você não consegue? E aí foi muito interessante, porque em 2015 eu lembrei daquilo que tinha sido falado em 2012. E aí começou a fazer muito sentido estudar sobre felicidade. Foi assim que eu comecei esses estudos. E aí, claro, em 2015 a depressão eu consegui de alguma forma, que comigo deu certo, mas com cada um é diferente, cada pessoa tem a sua individualidade e vai conseguir passar pelo processo diferente. Para mim deu muito certo esse processo. E também tem vários níveis, né, de depressão e provavelmente a minha era uma mais leve, por isso que eu também consegui passar por ela sem maiores problemas, tá? É sempre bom colocar isso porque senão alguém que precisa de ajuda pode pensar que é só estudar sobre felicidade e não ir buscar a ajuda que
é necessária. Então, estou falando sobre o meu caso específico, tá? E aí, assim foi. Só que aí, quando passou a depressão, eu tinha que recuperar a empresa, porque eu não fechei, porque eu não tinha dinheiro. Então, o esforço foi para recuperar a empresa. E assim foi ao longo desse tempo todo. E em 2019, eu comecei um curso e aí eu retomei esse projeto, e aí com um nome já algo mais concreto, que é a Universidade da Felicidade, que consiste mesmo em poder compartilhar o que eu estudei sobre felicidade com o maior número de pessoas, porque eu acredito que saber sobre algo te aproxima do objetivo. E então eu queria só começar com esse papo para vocês entenderem por que esse cara acha que ele pode falar sobre felicidade. Na verdade, eu só vou falar sobre o que eu estudei e sobre um pouco do que eu falei, do que eu coloquei na minha vida que fez sentido para mim, tá? Tudo que eu vou falar aqui, todas as ferramentas que eu vou passar, ela tem tudo comprovado cientificamente, tá? Isso eu gosto muito de colocar. São tudo experimentos científicos testados e dão resultado na maioria das pessoas. Por que eu também tenho colocado isso durante essas palestras que o pessoal tem me convidado? Porque quando você faz uma pesquisa científica para algo, ou seja, para alguma prova, né, para provar que aquilo dá certo ou não, quando é em humanas ou biológicas, você vê lá, 89% das pessoas tiveram resultados positivos. Mas tem 11 que não tiveram. Então, assim, por que eu vou falar sobre isso? Porque, às vezes, se eu for irresponsável e falar que é assim, e vocês praticarem e não der resultado, pode ser que vocês fiquem mais chateados do que felizes. Então, é importante vocês saberem que eu vou passar várias ferramentas. E eu sugiro que vocês coloquem em prática. Algumas vai funcionar mais que as outras. Pode ser que todas funcionem muito bem. E pode ser que você, colocando todas em prática, você tenha uma vida muito mais feliz. Porque eu sempre falo que a felicidade ela não é algo grandioso. São pequenas coisas que você vai fazendo que, somando, gera felicidade, tá? Então, eu gosto sempre de ressaltar isso, porque às vezes a gente acredita que algo grandioso vai acontecer e a gente vai ser mais feliz e tal, e não. São pequenos comportamentos, pequenas ferramentas que a gente vai colocando no nosso dia a dia que faz a diferença no todo, certo? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar à vontade. Mas antes, aproveitar quem está com a câmera aberta, eu queria saber quem aqui é feliz. Quem aqui é feliz? João! Ah, tem uma galera aí que é feliz. Ah, Tati! Oh, que bom, que bom. A maior parte aqui é feliz. O legal do estudo sobre felicidade é isso. As pessoas que não são felizes, elas possivelmente podem se tornar mais felizes. E as pessoas que não são felizes, elas possivelmente podem se tornar felizes. E as que já são, possivelmente pode ser mais feliz se colocar em prática as ferramentas que eu vou passar hoje, tá? E são ferramentas simples que vocês podem colocar no dia a dia de vocês e que eu acredito muito que faz todo sentido para vocês. Então vamos lá. A base principal do que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre 2 livros principalmente, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz, um livro bem simples que fala sobre felicidade, e o Florescer, que é do pai da psicologia positiva, Dr. Martin Seligman, tá? E aí eu vou começar falando sobre o Jeito Harvard de Ser Feliz. Para contextualizar, a maior parte aqui acho que já sabe que Harvard é uma das principais, se não for a principal universidade do mundo, né? E lá a aula que é mais concorrida é a que fala sobre felicidade. Então, quem toca essas aulas, esse projeto lá, é o Tal Ben-Shahar. Só que ele também tem um cara chamado Shawn Achor, que ele fez tipo um resumo do que é ensinado em Harvard e colocou nesse livro. E esse livro, se vocês quiserem, eu tenho ele em PDF, porque foi disponibilizado nessa época aqui, e eu posso passar para vocês depois, tá?
E a gente vai falar algumas ferramentas desse livro e depois a gente vai passar para o outro. E nesse livro, ele diz que a felicidade, ela pode ser que seja exatamente o oposto de tudo que você tem aprendido na vida. Na verdade, quando a gente pensa em felicidade, dentro do que foi que chegou para a gente, sempre parece que a felicidade está um passo à frente, né? Quando a gente está no ginásio, a gente acha que a felicidade vai acontecer quando a gente chegar no ensino médio. Ginásio não, né? No fundamental. Depois, quando a gente está no ensino médio, a gente acha que a felicidade vai ser quando estiver na faculdade. E aí, depois no estágio, e a gente sempre acha que a felicidade está no próximo passo. E Harvard comprovou cientificamente que não, que a felicidade ela tem muito mais a ver com o caminho, ou seja, com um combustível do que como uma chegada, um objetivo final, tá? Isso é muito interessante, porque daí a gente começa a pensar completamente diferente sobre o que a gente tinha na cabeça, pelo menos eu tinha, tá? E aí eu vou trazer um pouco de dados sobre o livro e aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Outra coisa que foi comprovado lá, que tem coisas que a felicidade, como combustível, ela traz resultado. Ou seja, eu vou colocar aqui 3 ingredientes para vocês, que se vocês colocarem na vida de vocês, vocês vão ter mais resultado, tanto na parte profissional, como também na parte acadêmica ou em todos os campos da vida de vocês. São 3, tá? É o otimismo, a conexão social e a felicidade. Se vocês conseguirem alinhar esses 3 ingredientes, possivelmente vocês vão ter mais resultado em todos os campos da vida de vocês. E aí eu só quero falar um pouco sobre o otimismo que a gente vai tratar hoje aqui. O otimismo que a gente vai falar hoje tem a ver com o otimismo, não aquele otimismo tolo, que é aquele otimismo que a gente fica imaginando, não, quando acabar essa pandemia vai ter muito dinheiro no mundo, todo mundo vai estar empregado, todo mundo que perdeu alguma coisa vai recuperar. Não é esse tipo de otimismo, tá? Não é aquele pensamento positivo que a gente vai ficar pensando. O otimismo que eu quero trazer é aquele realismo, a gente enxergar a realidade como tá, mas acreditar que o futuro vai ser melhor. É esse tipo de otimismo, tá? Pode falar, Du. Você pode repetir, por gentileza, os 3 itens? Eu ia falar os 3 itens. Otimismo, conexões sociais e felicidade. Alinhando esses 3, você vai ter mais resultados na sua vida acadêmica e também na sua vida profissional. Gratidão. Certo? E aí, vamos lá. Vamos seguir. E aí eu brinco porque eu estou disponibilizando essas palestras e aí o pessoal, né, da empresa ele fala assim, poxa, né, o Eduardo conseguiu para a gente uma palestra sobre felicidade. Poxa, como ele é um cara bacana, ele está preocupado com a nossa felicidade e tal. Mas isso aí é malandragem, na verdade, porque ele sabe que se vocês estiverem mais felizes, vocês vão trazer mais resultado para a empresa. Então, isso é tudo estratégia que ele traz. Pô, cara, agora você contou meu segredo. E aí, nesse livro, ele traz que tem um estudo sobre a MetLife, e a MetLife, ela fez um experimento, ela contratou pessoas otimistas que não sabiam tanto do negócio de seguros e pessoas que eram do mercado, mas porém elas não eram tão otimistas. E aí, no primeiro ano, as pessoas otimistas que não sabiam tanto do negócio, elas já venderam 19% mais do que quem sabia do negócio e não era otimista. E também, no segundo ano, esse resultado foi 57% maior dos otimistas em relação às pessoas que não eram tão otimistas. Ou seja, o otimismo, ele faz com que os nossos resultados se potencializem. Ou seja, quando a gente não é otimista, achando que a gente, sendo realista ou pessimista, é o nosso jeito e pronto, a gente não consegue ter o mesmo resultado do que se a gente fosse otimista. Ou seja, não vale a pena a gente ser pessimista. Isso é muito interessante ser falado. Só que pode ser que vocês conheçam alguém ou alguém de vocês seja uma pessoa pessimista e pensa, poxa, beleza, mas eu sou pessimista, e aí? Graças a Deus, a gente também tem estudos falando sobre isso.
E a gente é interessante que tem dois tipos de pessimista. Tem o pessimista que ele é pessimista mesmo, ele fala que ele é pessimista e está tudo bem, ele assume isso. E tem aquele pessimista que ele começa a frase falando assim: eu não sou pessimista, eu sou realista. Na verdade, esse cara ele também é pessimista, porque se você vê os comportamentos dele, mostra que ele é pessimista também. Então, esse tipo de pessoa, que pode ser um de nós aqui, não tem problema ele ser assim. O importante é ele saber que se ele quiser, ele pode mudar isso. Porque existe uma coisa que a neurociência comprovou, chamada plasticidade neural. Ou seja, os nossos neurônios eles podem aprender algo novo. E a gente pode se transformar em uma pessoa nova, desde que a gente queira e trabalhe para isso. Tá? E aí, o que é legal, a gente já entendeu que para a gente ser um dos itens da felicidade é o otimismo. É difícil você acreditar que existe alguém realmente feliz sendo pessimista, porque se você fechar o olho e pensar em alguém pessimista, você não vai conseguir enxergar a felicidade nessa pessoa. Certo? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando, pessoal? Tá? Então tá bom. Sim. E vocês pode participar à vontade, viu, gente? E aí, voltando sobre... Tem uma pergunta no chat já. Não, perguntaram se você está compartilhando alguma apresentação ou vai ser só no Gogó. Só no Gogó. Boa. Tá? E, por isso, se tiverem pergunta, fiquem à vontade. E aí, vamos lá. A gente entendeu aqui que o otimismo, as conexões sociais e a felicidade geram resultado. E agora, eu vou falar para vocês sobre o otimismo. Como que a gente faz para trabalhar e melhorar o nosso nível de otimismo? Ou seja, a gente pode se transformar de pessimista para otimista, ou a gente pode aumentar o nosso nível de otimismo. E quando a gente aumenta o nosso nível de otimismo, possivelmente a gente vai também aumentar o nosso nível de felicidade. Tá? Possivelmente que eu falo é porque a chance é muito maior de você ser mais feliz se você aumentar o nível de otimismo. Tá? Não quer dizer que isso é exatamente 100% de certeza para todas as pessoas, mas para a maioria das pessoas vai ser assim. E aí eu vou dar 3 ferramentas novamente para vocês aumentarem o nível de otimismo. Tá? A primeira delas é a gratidão. Na Clara, especificamente, eu acredito que vocês já pratiquem bem a gratidão, porque no dia que foi inaugurado o Cantinho da Gratidão, eu estava presente. Mas, ainda assim, tem mais gente aqui, eu vou falar um pouco sobre a gratidão. A gratidão, para a gente aumentar o nosso nível de gratidão, ela pode ser treinada também, tá? Tem gente que fala assim, poxa, tem gente que é mais grato que outras. As que são menos gratas, elas podem aumentar esse nível. E tudo é treino, tudo a gente vai trabalhar para isso. E aí eu vou dar 2 tarefas que faz muito sentido para todo mundo que faz. E se vocês quiserem fazer, provavelmente vocês vão sentir o mesmo. A primeira é o caderno da gratidão. Alguém aqui tem caderno da gratidão? O caderno da gratidão é o seguinte, ele consiste em todo dia você anotar 3 coisas no mínimo das quais você é grato. Pode ser à noite ou de manhã. No mínimo 3 coisas do qual você é grato. E escreve. Eu falei no começo que a felicidade, ela não é algo grande, né? São pequenas coisas que a gente vai incluindo no nosso dia a dia que vai tornando a gente mais feliz. O caderno da gratidão é uma delas. Parece bobo, mas vai ter dias que vocês não vão estar tão felizes e vocês vão ter o que ler sobre gratidão nesse caderno, tá? Então faz muito sentido vocês cultivarem o hábito da gratidão através de práticas de gratidão. A segunda forma de gratidão que eu quero passar para vocês é da carta de gratidão. Vocês aqui já receberam, alguém de vocês já recebeu uma carta de gratidão? Uma carta de alguém agradecendo vocês? Já. Eu não. Que dó. Tem umas meia dúzia. Que bom. Ninguém é grato a mim.
Eu nunca recebi nenhuma carta assim oficial de gratidão, mas no dia que eu receber, com certeza postarei, viu? Então é o seguinte, a gente ia ser lindo se a gente recebesse cartas de gratidão. Como a gente não consegue controlar algo que a gente tem a receber, então a gente vai trabalhar no que a gente tem a enviar. Então, o próximo passo, a próxima tarefa que eu daria para vocês, se vocês me permitirem, é que vocês façam isso hoje, porque a motivação vai diminuir amanhã, depois de amanhã, vai diminuindo. Mas eu gostaria que vocês escrevessem uma carta de gratidão hoje para alguém que vocês são gratos. Tá? Uma carta de gratidão sincera mesmo, para alguém que vocês são gratos. Possivelmente, essa pessoa que vocês vão escrever, ela não sabe o quanto que vocês são gratos. E pode ser que vocês transformem a vida dessa pessoa, pelo menos por um dia. Mas a carta da gratidão ela é legal porque eu brinco que você não precisa se preocupar em aquele negócio. Ou se não der resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Porque na hora que você está escrevendo essa carta, algo dentro da gente já muda. Então, se vocês escreverem cartas de gratidão para as pessoas que vocês são gratas, pode ter certeza que o nível de otimismo e felicidade de vocês muda na hora. Tá? E a carta da gratidão ela consiste em você escrever, você entregar e na hora que você entrega, você lê para a pessoa. Você mesmo lê. Tá? Estamos em época de pandemia. Graças a Deus e a várias tecnologias, né? A gente consegue fazer isso remotamente. Escreve a carta de gratidão e lê para alguém, via WhatsApp mesmo, chamada de vídeo ou de qualquer forma que vocês puderem. E faz isso o mais rápido possível, porque outra coisa que tem acontecido nesse momento que a gente está vivendo, a vida sempre foi assim, mas a gente está percebendo isso agora. Que pode ser que não dê tempo do jeito que a gente imagina. Então, se fizer hoje, pode ser que seja um momento oportuno para ser feito, porque pode ser que não dê tempo de fazer isso em outro momento. Tá? Então, escrevam a carta da gratidão hoje e leia ela para alguém. Certo? Esse é o primeiro ingrediente para aumentar o otimismo, que é a gratidão. Tem outras formas de vocês cultivarem a gratidão, né? Na Clara Cloud tem o cantinho da gratidão, que vocês escrevem coisas por quais vocês são gratos, e tudo que vocês fizerem em relação à gratidão aumenta o nível de otimismo e felicidade. Tá? Segundo passo. Quem aqui medita? Eu sei que na Clara tem algo em relação a isso também. Mas quem aqui realmente medita? Algumas pessoas meditam, outras ainda não. Bom, meditação, eu tenho falado muito sobre meditação nesses bate-papos. É a prática que, em teoria, é uma das mais difíceis que eu vejo as pessoas aqui. Aqui na Clara não, porque deve ter sido muito estimulado isso. Mas o problema maior que eu vejo na meditação é a expectativa. Tá? O que acontece? Eu vou dar o exemplo do Du, que é corredor. O Du, ele chega para mim, né? E ele fala para mim o seguinte, faz um ano que ele está treinando para completar uma maratona e aí domingo agora ele teve uma maratona. Foi a primeira maratona da vida dele, ele completou ela. E aí eu dei uma sorte do caramba e encontrei com ele na segunda-feira. E aí eu falei, como é que foi lá, Du? E aí ele falou, cara, nem me fale, até me arrepia quando você fala sobre isso. Porque, cruzar a linha de chegada de uma maratona é indescritível. É a maior emoção que eu já vivi na vida. Eu lembrei do ano inteiro de treinamento, de quantas coisas que eu abdiquei para conseguir chegar até o final. E na hora que eu passei a linha de chegada, eu não consegui dar 2 passos sem me desabar de tanto chorar, de lembrar de todo o esforço que eu fiz. Essa sensação, Leandro, não dá para te explicar, é só você vivenciando isso para você saber como é que é. Aí, pô, o Du falando assim, eu falo assim, eu quero sentir isso aí também, pô. Não é possível, eu quero sentir isso.
Aí o que eu pego? Eu faço, pô, domingo agora vai ter uma maratona aqui em São Paulo. Nunca corri, mas e daí? Eu quero sentir isso aí. Eu me inscrevo e começo, né? Domingo vai ser a largada às 7 da manhã, dá a largada, eu começo a correr. Provavelmente no 4º quilômetro, eu já não quero nunca mais olhar na cara do Eduardo, mas quando chega no 7º, eu sei que ele é um completo mentiroso, porque eu não estou sentindo nada do que ele me falou, né? E aí eu não vou terminar essa prova, não vou chegar na linha de chegada e aí eu vou me frustrar. A meditação é muito parecido com isso. Alguém contou pra gente que flutua quando medita. E aí, quando a gente vai tentar meditar, não é nada daquilo. E aí a gente desiste, né? Porque não é aquilo. Então, eu penso que a meditação ela é muito parecida com uma maratona. Cada vez a gente tem que treinar mais, porque cada vez a gente consegue aprofundar mais. Né? E onde eu aprendi a meditar, e a Vanessa, eles falam que a meditação é como a gente entrar no mar. Tem gente que molha o pé, mas entrou no mar. E tem gente que entra até passar a cabeça, a profundidade. Todos eles entraram no mar. E a meditação é assim, todos vão meditar. Uns mais profundos do que os outros. E essa profundidade ela vai ser dada conforme for praticando. Possivelmente ela vai melhorar cada vez mais. E a meditação ela pode ser de várias formas. Tem guiada, tem mindfulness, tem transcendental, tem a meditação de você simplesmente prestar atenção na sua respiração ou mesmo contemplar a natureza. O mais importante é você entender como que você funciona e usar isso da melhor maneira possível. Eu gastei mais tempo do que o normal para falar sobre meditação, porque quem ainda não medita pode ser que queira meditar. E pode ser que o que foi falado começa a fazer a pessoa ter essa busca mais intensamente ou querer mais só. E outra coisa que aumenta o nosso nível de otimismo é algo que faz bem para a nossa vida por completo e pode ser que vocês nunca tenham ouvido falar, mas é a atividade física. A atividade física, ela melhora o nosso nível de otimismo e de felicidade. Só que quando a gente fala em atividade física, é muito óbvio para todo mundo, né? Todo mundo sabe que a atividade física faz bem. Só que provavelmente muita gente não faça atividade física. E mesmo sabendo que faz bem. E aí é uma coisa que me veio, né? Eu sempre tive dificuldade de fazer atividade física com constância. E aí eu penso que a gente precisa, na verdade, encontrar o que faz sentido pra gente dentro da atividade física. Tá? Possivelmente para uns é uma coisa que vai ser melhor e para outros é outra. O que me deu disciplina para atividade física foi me comprometer a fazer um Ironman. Eu quero fazer e aí eu estou treinando para isso. E aí o que acontece? Mas isso faz muito sentido para mim. E às vezes alguém me encontra e fala assim, caramba, cara, como você está diferente e tal. E aí você explica o que você está fazendo e a pessoa fala assim, não, eu não quero fazer isso. Isso é para maluco. E tá tudo bem. Outro dia eu estava falando com um consultório odontológico e uma das pessoas, eu perguntei, eram poucas pessoas e eu pude perguntar, né? Qual que é a sua atividade física preferida? E aí ela falou, eu gosto de dançar. Eu falei, mas você consegue dançar por 40 minutos todo dia? Ela falou assim, eu consigo dançar por 2 horas todo dia. Eu falei, então é isso. Você precisa encontrar algo que você vá fazer o máximo de vezes possível e que faça sentido na sua vida. Porque o que acontece é isso. A pessoa pega e fala assim, beleza, se o Leandro está fazendo triatlon, eu vou fazer também. Aí começa a treinar e aí isso aqui não é sustentável porque não tem nada a ver com ele. Então a gente precisa encontrar o que faz sentido na nossa vida em relação à atividade física. Que pode ser o yoga, pode ser alguma outra coisa, pode ser só correr, pode ser dançar, que nem essa mulher. Eu acho que isso faz diferença, né? Quando a gente fala em atividade física, a gente fala muito sobre academia, sobre personal trainer. Eu acho que tudo é diferente para cada um. E isso que vai fazer ter constância na nossa prática, tá? Então, essas 3 coisas que eu falei para vocês, gratidão, atividade física e meditação, aumenta o nível de otimismo, consequentemente, aumenta o nível de felicidade. Outra característica de pessoas felizes, quando elas encaram um problema, elas veem um problema, se deparam com um problema, ela não acha que esse problema veio para derrotar ela, para acabar com ela, para matar ela.
As pessoas felizes, elas veem problemas como desafios a ser superados. E aí isso às vezes pode parecer óbvio demais, né? Ah, beleza, mas como é que eu faço isso, né? Às vezes vem um problema e eu não consigo ter esse discernimento de que eu preciso ultrapassar ele. Eu só travo e fico parado. Eu não sei o que fazer. E aí, nos assuntos passados, eu falei sobre conexões sociais. E aí, eu sempre dou essa dica quando eu tenho oportunidade. Em relação a problemas, quando vocês percebem que tem um problema que está paralisando vocês, provavelmente vocês têm alguém que vocês confiam. E o ideal é que vocês possam compartilhar esse problema com alguém que vocês confiam. E aí, só que essa pessoa, ela não tem que te dar a resposta. E ela nem serve para isso. Na verdade, eu falo sobre isso porque quando você fala para alguém sobre o problema, você se coloca fora dele. E possivelmente, provavelmente, você consiga enxergar que esse problema está te travando e você consegue tratar ele da melhor maneira, que é o quê? Eu entendi, esse problema aqui da pandemia, ele me travou. Eu não sei o que fazer. Então eu conto pro Du e falo assim, Du, eu não sei o que fazer, cara, porque parou o negócio e tal, não sei o quê. Na hora que eu tô contando para ele, eu me coloco de fora do problema e aí eu penso, eu tô entendendo isso que eu tô falando para mim mesmo e agora eu preciso descobrir como é que eu resolvo isso aí. E aí quando você se coloca numa visão um pouco fora dele, você pode ser que você consiga dar o tratamento que precisa, transformar ele em algo que é desafiador e não que te bota medo. Tá fazendo sentido isso, gente? Tá? Ótimo. Vamos seguindo. Outra coisa. Dentro desse livro, ele fala o seguinte: as conexões sociais, elas são tão importantes para a gente quanto tudo. Quando a gente precisa de mais resultados na nossa vida, a gente precisa de conexões sociais à altura disso. O que acontece muito, principalmente no mundo de hoje? Vai lá, o João, ele pega e fala assim, pô, ele tá lá, acabou de terminar a faculdade, ele fala assim, eu quero ser diretor de empresa antes dos 40 anos. Aí ele começa a trabalhar para isso. E os amigos dele, que fazia todo sentido para ele na época da faculdade, a família dele, que sempre teve churrasco lá de domingo e tal, ele começa a deixar para trás porque o foco dele é virar diretor antes dos 40. Só que com 32 anos, ele já conseguiu isso. Virou diretor de uma multinacional. Só que, para isso, ele abandonou todas as conexões sociais que faziam sentido e que traziam felicidade para ele. E aí, muitas vezes, quando isso acontece, ele desencadeia uma síndrome chamada burnout, né? Que ontem eu acho que eu estava numa live de um amigo meu aqui que foi falado sobre isso. E essa síndrome do burnout nada mais é do que isso, né? Que a gente queria tanto alguma coisa e a gente fez de tudo para aquilo, só que a gente esqueceu das coisas que faziam sentido para a nossa vida. E aí aquela posição, em vez de ser algo prazeroso, que era uma coisa que a gente queria muito, a gente coloca ali a culpa de a gente ter perdido todo o resto. E aí acontece isso. Então, o que esse livro fala é que quando a gente quer subir na parte profissional, as nossas conexões sociais, elas têm que subir junto com a gente, porque a gente vai precisar desse apoio para dar conta de fazer o que precisa ser feito de forma sustentável. Tá? Certo, pessoal? Então, o que faz sentido, que são as conexões sociais, a gente nunca pode abandonar, porque em algum momento vai ser cobrado isso e aí pode ser que seja tarde, a gente dê muitos passos para trás. Ok? Beleza. E aí eu quero só dar mais a última dica desse livro, que ele fala sobre a regra dos 20 segundos. Alguns de vocês já conhecem. A regra dos 20 segundos é sensacional. Ele dá 2 exemplos, um positivo e um negativo. O positivo eu quero acordar e praticar atividade, eu quero correr todo dia depois que eu acordo. Então ele coloca, o estudo prova que em 20 segundos a gente pode mudar de ideia. Então, o que ele faz? Ele põe as coisas de correr do lado da cama dele e quando o despertador toca, ele começa a se trocar na hora que ele acorda.
Porque se ele for buscar as coisas, o tênis, a roupa, tudo isso, a chance dele mudar de ideia é muito grande e ele não fazer o que precisa ser feito. Tá? E aí, o contrário é a mesma coisa. Ele cita no livro a televisão. Né? Aqui é um pessoal mais jovem, então provavelmente não deve assistir jamais tanta televisão. Mas ainda assim, tinha um hábito antigamente que as pessoas chegavam em casa e antes de ir para a cozinha, passava na TV, na sala e ligava a TV para ir para a cozinha já escutando o que a TV falava. E aí, só que racionalmente não é isso que a gente quer. Só que é tão fácil ligar a TV para ir fazer qualquer coisa que a gente acaba fazendo. E aí ele dá o exemplo de você colocar o controle remoto em um lugar e as pilhas do controle em outro. E até você juntar as duas coisas, colocar no polo certo, pode ser que você mude de ideia para fazer alguma coisa que faça sentido. Que quem sabe ler um livro ou quem sabe assistir um documentário ou uma série, algo mais interessante, tá? Isso, quando eu falei essa semana para um grupo, para uma outra empresa, a pessoa falou, a Vanessa da Veg Color, ela falou assim, eu estou fazendo isso com os biscoitos da minha casa, né? Eu estou dificultando para eu chegar até eles, porque daí quando eu vou até eles, eu já mudei de ideia, a fruta está mais fácil e eu como isso. Essa é boa, hein, Nutri? Essa é boa, hein, Angélica? Olha, se for chocolate, minha mãe até tenta esconder, ela não consegue. É impossível isso. Mas isso é muito legal. Então, tudo que vocês quiserem deixar de fazer, deixa a mais de 20 segundos de distância de vocês. E tudo que vocês querem fazer e que tem dificuldade, deixa fácil para ser feito e sem pensar antes. Porque se você tiver 20 segundos para pensar, pode ser que você mude de ideia. Certo? Essa dica é bem simples, mas é bem legal, hein, gente? E aí, agora, eu quero falar um pouco sobre felicidade, não que a gente não está falando até agora, mas tem um ponto que é um tabu para ensinar, não é nem ensinar, é para falar sobre felicidade, porque às vezes quando eu falo que eu quero dar curso sobre felicidade, as pessoas falam assim, você acha mesmo que você tem capacidade de me ensinar a ser feliz? E realmente eu não tenho essa capacidade, na verdade acho que ninguém tem. Porque a felicidade é muito individual, né? O que faz sentido para mim não faz nenhum sentido para a Angélica, o que faz sentido para a Angélica não faz nenhum sentido para o Renan, e assim acontece. Então, o que a gente faz é dar ferramentas e vocês vão encontrar dentro da vida de vocês, do estilo de vida de vocês, como vocês aplicam essas ferramentas para serem mais felizes. E tem um cara, um autor, que é um estudioso da psicologia positiva, que ele escreveu um livro chamado Flow. Ele chama Mihaly Csikszentmihalyi. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que eu consigo pronunciar. E tem uma frase, não é um merchan isso, mas dentro lá da universidade, do perfil da Universidade da Felicidade, tem essa frase, tá? E ela diz o seguinte: descubra o que você gosta e o que você odeia sobre a vida. Comece a fazer mais do que ama e menos do que você não suporta. Essa frase, ela é bem óbvia, né? Ou seja, se a gente conseguir descobrir o que nos traz mais felicidade, fazer mais daquilo, provavelmente a gente vai ser mais feliz. Mas eu queria saber se vocês têm algum tipo de lista do que vocês gostam e do que vocês odeiam sobre a vida. Por que eu sempre falo isso? Porque a gente vive uma vida cheio de coisas para ser feita. E quantos aniversários que a gente não queria ir, que a gente vai, quantas festas ou eventos que a gente não queria ir, a gente vai, e quantas coisas que a gente adora fazer e a gente nunca faz. Porque a gente não não agenda as coisas para a gente fazer. Estava falando hoje de manhã com o pessoal de uma empresa de benefícios e foi muito interessante. Como que porque tudo que é importante na nossa vida a gente coloca como prioridade e normalmente a gente agenda, né? Pode pensar, putz, eu tenho uma reunião importante, eu não posso esquecer. A gente bota na agenda e aí aquilo vai despertar para a gente fazer. A gente não pode esquecer de coisas importantes. E o que vocês gostam
que é importante para vocês serem felizes que vocês esquecem de fazer o tempo todo. E aí essa tarefa eu queria deixar para vocês, fazer essa lista do que vocês gostam e do que vocês não gostam de fazer. Não quer dizer que vocês vão conseguir eliminar tudo que vocês não gostam, mas pode ser que vocês comecem a fazer mais do que vocês gostem. E aí eu sempre dou um exemplo, né? Imagina o seguinte, Caê. Caê, eu não sei quantos anos o Caê tem, mas vamos supor quando ele tinha 18 anos. Deve fazer uns 2 anos isso, né, Caê? Vamos supor quando ele tinha 18 anos. Faz pouquinho, faz. E aí ele pensava, cara, quando eu tiver 35 anos, eu vou ser muito feliz, porque eu vou estar fazendo isso. E para ele era muito claro, com 18 anos, o que ele ia fazer com 35. Só que aí ele chegou com 35 anos sem fazer nada daquilo que ele falou que ele ia fazer quando ele tinha 18. Porque possivelmente ele teve um monte de compromissos que foram dando para ele fazer e ele não escolheu e ele foi fazendo. E aí ele chega com 35 anos com aquela cara meio assim estranha, falando, nossa, eu imaginei que eu ia ser tão mais feliz. E aí se você começar a perceber o histórico dos seus compromissos, você vai perceber porque que você não é tão feliz. Por quê? Porque você falou que ia estar fazendo outras coisas e você não está fazendo nada daquilo que você falou que ia fazer, né? E aí a gente vive uma vida no escuro. Teve um dia que eu estava implementando a cultura da felicidade aqui na empresa e eu estava conversando. Quem já me escutou falar, vocês me desculpem, é repetitiva essa parte mesmo. E aí eu estava conversando com uma moça, uma colaboradora nossa, e aí eu falei para ela, o que você gosta de fazer? Ela falou assim, eu gosto de sair com os meus filhos. Ela respondeu bem rápido, assim, porque eu estava alinhando os objetivos de vida dela com os da empresa, para que ficasse algo mais legal dela viver, né? E aí eu falei, beleza, eu entendi que você gosta de fazer as coisas com seu filho, mas eu quero saber o que você gosta de fazer por você. O que faz sentido você fazer por você mesmo? Aí ela ficou parada, quieta. Aí eu insisti, eu falei assim, olha, não tem resposta certa e errada não, viu? Não tô querendo saber se o que você quer tá certo ou errado. Eu só quero saber mesmo o que você gosta de fazer. E aí eu percebi na cara dela que ela entendeu a pergunta. Só que ela não conseguia responder. E aí, eu juro, a gente ficou uns 3 minutos quieto. E eu esperando ela responder. E aí eu falei assim, eu vou dar algumas sugestões então. Ela falou, tá bom. Aí eu falei, você gosta de ir no restaurante? Ela falou assim, não ligo pra isso. Eu gosto, mas eu não ligo. Então tá bom. Você gosta de viajar? De viajar eu gosto. Aí eu anotei, viajar. Por que eu dou esse exemplo? Porque às vezes a gente se pega sem ter refletido sobre coisas importantes da nossa vida. E saber o que a gente gosta de fazer deveria ser uma das coisas mais importantes da nossa vida se a gente realmente quer ser feliz. E se eu perguntar para vocês aqui se vocês querem ser felizes, provavelmente a resposta de todo mundo vai ser que sim. Então, eu acredito que faça sentido vocês fazerem essa lista o mais rápido possível. E vocês agendarem coisas que façam sentido para vocês a partir de agora. E mesmo durante a pandemia. Dentro do que tem hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso porque isso me deixa mais feliz. Então é isso. Então essa dica eu queria dar para vocês como tarefa. Faça essa lista. E fazer a lista do que vocês odeiam não é para vocês pararem de fazer 100% isso, mas para vocês aos poucos ir diminuindo um pouco disso, porque isso acaba com a energia de vocês. Tá fazendo sentido esse papo, gente? Tá. Que bom, que bom. Total. E aí agora eu vou falar um pouco sobre o livro Florescer e vou falar bem rápido sobre o Martin Seligman, até porque já faz muito tempo que a gente está conversando aqui, eu não queria que fosse tão longo. E aí o Martin Seligman, ele é o pai da psicologia positiva, ele foi o primeiro cara que aprofundou estudos sobre felicidade. E aí ele escreveu um livro chamado Felicidade Autêntica, que é o primeiro livro sobre felicidade e psicologia positiva que ele escreveu. E nesse livro, ele colocou como 3 níveis de felicidade. E esses 3 níveis de felicidade, ele colocou a primeira felicidade como a felicidade do prazer, que é aquela felicidade que aqui todo mundo já sentiu em algum momento, que é quando a gente compra um celular novo, né? Ele não trava,
A gente fica feliz naquele dia que a gente recebe o celular e fala, nossa, que legal, né? Essa felicidade dura uns 2 dias, mais ou menos, né? Quando a gente compra um carro novo, a gente olha e fala, nossa, que legal esse carro e tal, e aí depois de uma semana ele já é o nosso carro, a gente já usa para ir e voltar e tá tudo bem. Essa felicidade é um nível de felicidade, mas ela acontece, só que ela é muito rápida, ela é rasa, tá? Esse é o primeiro nível de felicidade, então vou colocar aqui. O segundo nível de felicidade que ele coloca é aquela felicidade de paixão. Alguém aqui já se apaixonou? Se apaixonar não é necessariamente por alguém ou por alguma pessoa, mas pode ser que seja por um assunto, pode ser que seja por alguém mesmo, pode ser que seja por um hobby, né? Quem já se apaixonou por um hobby? O ruim mesmo é quando você vê que outra pessoa se apaixonou por um hobby, que era o seu amigo, você adorava conversar com ele, só que agora ele só fala nisso, né? E aí, aquele tempo que ele está falando, ou que a gente está falando sobre aquilo, ou que a gente está vivendo aquilo, esse tempo, ele não parece que ele passa rápido demais. A gente não vê ele passar. Esse ele chama de segundo nível de felicidade, que é a felicidade da paixão. É quando a gente se sente apaixonado por alguma coisa. Mas esse nível de felicidade, ele também acaba, ele também é finito. Depois de um tempo, essa paixão diminui, tá? E aí ele traz nesse primeiro livro que a felicidade autêntica, que é o terceiro nível, que é o topo da pirâmide, que é a felicidade que faz sentido e que vale a pena, é a felicidade quando a gente participa de algo muito maior do que a gente. Quando a gente está realmente preocupado com a poliomielite na África, a gente manda dinheiro para lá, a gente a gente participa de uma igreja porque a gente acredita que assim a gente vai salvar pessoas, e na hora que a gente está participando daquilo, algo preenche a gente de um jeito que nada mais preenche, e aquilo parece que sempre acontece, a gente sempre está feliz com aquilo, em todos aqueles momentos preenche a gente de alguma forma. E ele deu o nome disso de felicidade autêntica. Esse foi o primeiro livro que ele escreveu. E é muito interessante a gente pensar nesses 3 níveis de felicidade, né? E eu volto a falar, ele era o pai da psicologia positiva. Só que quando ele falou sobre esse livro e ele trouxe esse assunto, muitas pessoas começaram a questionar ele sobre outros tipos de felicidade, e ele ficou pensando sobre isso, né? Foi muito questionado sobre, mesmo todo mundo respeitando ele como um ícone nisso. E aí ele lançou o livro Florescer, tá? E o primeiro capítulo desse livro Florescer, ele fala sobre que ele estava equivocado no primeiro livro, que não tinha 3 níveis de felicidade apenas. E aí, por que eu sempre falo sobre isso? Porque pode ser que vocês ainda estejam teimando com algo, em vez de estar refletindo sobre algo. Pode ser que alguém fale algo diferente do que vocês pensam. Pode ser. E que, por teimosia, vocês preferem provar que o que você acreditou até agora é o que faz sentido. E vocês ficam batendo em cima disso, batendo. Mas o pai da psicologia positiva, ele deu um grande exemplo para a gente, porque ele fez um capítulo inteiro explicando que o jeito que ele pensava não era exatamente como é. E aí ele repensou e escreveu um novo livro. Pode ser que vocês tenham assuntos assim na vida de vocês, que vocês preferem ficar debatendo e achando que o jeito que vocês pensam é o certo. E pode ser que isso atrapalhe muito o desenvolvimento de vocês e o nível de felicidade de vocês. E pode ser que vale a pena refletir sobre isso, tá? E aí eu vou trazer, né? E aí nesse livro Florescer ele já não fala mais sobre níveis de felicidade, ele fala sobre 5 tipos de felicidade. Esses 3 tipos seguem ainda, tá? E ele traz mais 2 tipos de felicidade, que é a felicidade de conexão social, que sempre a gente tem alguém assim na nossa família ou dentro dos nossos amigos, que o cara não tá nem aí para carreira, às vezes, ele não tá muito aí para as coisas que pra gente faz sentido, mas na hora que ele tá num churrasco, ele tá se sentindo realizado. Na hora que ele está entre as pessoas que ele ama, ele se sente realizado. E na hora que está terminando esse churrasco, ele já está armando outro com aquela galera. E aí você fala assim, meu, o cara só pensa nisso porque o tipo de felicidade que faz sentido para ele é esse. Não que ele saiba sobre isso.
mas é importante a gente respeitar que pode ser que ele pense sobre felicidade diferente de nós. Certo, pessoal? Essa parte é muito legal, porque cada um tem um tipo de felicidade. E pode ser que tenham pessoas que tenham todos esses. E que vão cultivar todos. Mas tem gente que está se preocupando só com um tipo. E é importante entender que esse tipo faz sentido para aquela pessoa. E tem um outro tipo de felicidade que é a que a gente mais questiona. Ou pelo menos eu, tá? Vou falar por mim. Que é aquela felicidade do cara que é bilionário e aí ele pega e monta um negócio novo. E aí a gente olha para o cara e fala assim, se eu tivesse o dinheiro desse cara, eu nunca ia abrir um negócio mais. Por quê? Para ter dor de cabeça? Imagina! E esse é o quinto tipo de felicidade, que é a felicidade por realização. É aquela pessoa que o que move ela é realizar. Tem uma história que vocês devem conhecer do dono da Amil. Ele montou, né, a Amil, ele comprou um monte de outras companhias e ele realizava muito ali, né? Ele construiu um império bilionário e aí ele vendeu a Amil por bilhões. E depois de 3 meses ele desenvolveu depressão e morreu, né? Então assim, é difícil porque pode ser que alguém deve ter falado para ele, cara, vende tudo isso, para que você vai ficar pensando nisso agora, nessa idade e tal? Mas é importante a gente entender que cada pessoa pensa a felicidade de maneira diferente. E a gente respeitar o jeito que o outro pensa, pode ser que faça da gente pessoas melhores, seres humanos melhores, tá? Então, esses são os 5 tipos de felicidade que existe, segundo Dr. Martin, até ele lançar o próximo livro. Por enquanto, é esses 5 que tem. Então, gente, é importante a gente ter clareza que o tipo de felicidade do outro não necessariamente é igual ao nosso. E o que a gente precisa ter é respeito em relação a isso. E só para finalizar o nosso papo de hoje, eu vou falar um pouco sobre a empatia, para finalizar. E empatia, eu quero falar um pouco porque empatia tem tudo a ver com isso que eu falei sobre os tipos de felicidade, a gente entender o outro. Mas antes de falar sobre empatia, eu sei que a maior parte aqui sabe o que é empatia, porque está dentro dos valores da Clara. Mas mesmo assim, eu queria que vocês participassem, falassem para mim o que é empatia. Por favor, um de cada vez. Porque o Zoom trava se mais pessoas falam. Empatia é se pôr no lugar do outro, sentir o que ele sente. Basicamente é isso. Empatia é empatar sentimentos, né? Boa, Caê. Quem mais? Mais um só e aí eu já continuo. Ninguém mais. Empatia é se reconhecer no outro. Puxa, legal isso aí, hein? Ótimo. Eu vou falar um pouco então sobre empatia. Tá todo mundo certo, viu? As respostas todas fazem sentido. E aí eu quero só aprofundar um pouco esse tema. Hoje eu tentei trazer um pouco de ferramentas para que vocês possam ser mais felizes. Se vocês implementarem elas, provavelmente vocês vão sentir o nível de felicidade de vocês aumentando isso instantaneamente. Pode ser que não tão exponencialmente a princípio, mas ao longo do tempo vocês vão sentir isso. Se fizer a carta da gratidão hoje, já começa hoje já. E aí a empatia, eu trago esse assunto no final, porque para mim não faz nenhum sentido a gente saber tudo sobre felicidade, sermos as pessoas mais felizes do mundo, se a gente não conseguir olhar para as pessoas que estão do nosso lado e enxergar de forma empática elas, né? Imagina só que o Caê, ele traz um contrato novo para a Clara, mas é um contrato de uma empresa gigantesca, né? E aí o Cauê, ele chega para querer bater sino. Não sei se tem sino na Clara. Brincadeira, eu sei. Ele chega para querer bater o sino e feliz da vida, pô, fechei e tal, né? Aí caramba, eu fechei, Laudo. Eu fechei um contrato animal e tal, não sei o quê. Aí ele chega pro Renan, né? Que é quem vai ter que aguentar a bronca, né? E aí o Caí chega, Renan, fechei um baita contrato gigantesco e tal.
todo cheio de energia e feliz da vida, e aí o Renan fala assim, ah, beleza, valeu, obrigado, hein? Agora eu vou ter um baita trabalho, hein? E aí acaba com a felicidade que o outro sentiu, né? Eu tô dando esse exemplo, mas esse exemplo funciona para várias coisas. Às vezes a gente chega feliz pra caramba em casa, e aí, ou a gente chega em casa e o outro tá feliz pra caramba, e aí a gente pega e mata a felicidade do outro. Por quê? Por falta de empatia, né? Tem gente que fala que empatia é se colocar no lugar do outro. E aí eu brinquei, né? Eu fico pensando na Angélica. Ela chega para mim e fala assim, ah, esse baixinho aí, né? E aí eu fico ofendido de ser chamado de baixinho. E aí ela fala assim, não sei porque ficou ofendido, porque se me chamassem de baixinho eu não ia estar nem aí. Empatia é mais do que se colocar no lugar do outro, né? É a gente entender que a vida do outro é diferente e que pode ser que algo tenha acontecido no passado que faça com que ele se sinta mal com alguma coisa que eu fale, mesmo que para mim não tem nenhum problema, né? Então, empatia é a gente aprofundar realmente e entender o que o outro sente. Eu acho que não dá para existir uma empatia sincera sem ter amor, tá? E aí, estudando sobre empatia, eu também entendi que a gente pode sempre treinar para melhorar e aumentar os nossos níveis de empatia. Então, mesmo que tem gente que naturalmente tem mais empatia, mas tem gente que precisa desenvolver a empatia. Para as pessoas que naturalmente têm empatia, ela não entende quem não é empático. E a pessoa que não tem empatia, ela não entende direito para que ela precisa ser empático. Então, é importante que todo mundo, em algum momento, preste atenção sobre empatia. Tá? Porque a empatia é o que torna as pessoas líderes. Porque a gente não olha simplesmente para alguém, a gente tenta olhar com profundidade para as pessoas que estão perto da gente. E grandes líderes que historicamente foram grandes líderes, eles eram mais empáticos do que a média. Então, se vocês também querem se tornarem grandes líderes, não líder apenas empresariais, mas líderes por onde vocês passarem, fazer algo grande no mundo, vocês precisam desenvolver a habilidade empática. E dá para vocês aumentarem ela sempre. Outra coisa que eu entendi sobre empatia, que é muito interessante, só uma curiosidade, a gente tem um nível, a empatia ela é finita dentro da nossa vida. Por exemplo, eu tenho um nível de empatia que eu posso aumentar ou não. Mas eu tenho um nível. Se eu usar muito da minha empatia aqui com alguém aqui do meu trabalho, pode ser que eu esgote ela e quando eu chego em casa eu não consiga ter empatia com as pessoas que moram ali. Então é importante a gente entender também o nosso nível de empatia para que a gente possa trabalhar ela de forma o melhor possível para a gente ter empatia em todos os lugares que a gente estiver, tá? Se a gente usar muita empatia para um lado, vai faltar do outro. Mas a gente desenvolvendo níveis de empatia, a gente consegue dar conta de tudo, tá? E aí, sobre empatia, também estudando sobre, a evolução da empatia é a compaixão. Eu prometo que estou acabando, tá? A evolução da empatia é a compaixão. É aquela parte que eu entendi o problema do Eduardo, eu já estou vendo com os olhos dele, eu já sei o porquê que ele está desse jeito, né? Eu conheço a vida dele, eu sei o que aconteceu para ele pensar tudo isso, então eu consigo entender tudo. Só que eu não consigo mais entender que aquele problema é só dele. Porque eu não consigo ficar tranquilo se eu não conseguir ajudar ele de alguma maneira. E aí a evolução da empatia é a compaixão. A compaixão é quando a gente consegue descobrir o problema do outro e a gente traz como nosso e a gente quer resolver isso junto. Porque já virou algo nosso também. E aí eu quero dar um exemplo que pode ser que faça sentido aqui da gente conversar sobre, né? Imagina o seguinte, vou dar exemplos hipotéticos aqui, tá? Vamos supor o Rafael, ele errou em alguma implementação, eu não sei o que o Rafael faz, mas em alguma implementação de produto que ele estava fazendo, ele errou e errou muito, assim. Ele errou e de uma coisa que ele já sabia,
que ele já tinha sido treinado, que cansaram de falar para ele. E era para eles fazer da melhor maneira possível, porque era para a Latam ou para outro cliente grande, sei lá. E aí ele pegou e ele chegou pro Caê e falou assim: Caê, aconteceu algo, cara. Eu errei tal coisa, tal coisa, tal coisa. O Eduardo, ele já me explicou 85 vezes. E eu sei que ele não vai ser a pessoa mais amorosa do mundo quando eu falar para ele que eu errei. Mas, ainda assim, eu juro que eu não fiz de propósito. Eu fiz... foi um lapso que aconteceu na hora. Ele tinha acabado de me mandar um WhatsApp e eu fiz um comando errado e deu problema. E aí, o que o Caê vai fazer? Ele sabe o quanto o Rafael é um cara bacana e o quanto ele queria acertar. O Caê vai chegar, vai abraçar, não sei se fisicamente, ou pelo menos vai entender aquela dor, né? Vai receber, e ele vai falar assim: Rafael, o que é o problema? Eu vou te ajudar nisso. Relaxa, cara. Você fez o seu melhor. Vamos junto fazer isso aí. Tá tudo certo. O Eduardo vai entender. Se precisar, eu vou estar do seu lado para a gente explicar para ele. E tá tudo certo. Tá? Vamos dar continuidade nisso. Porque a gente tem compaixão com as pessoas. Principalmente quando as pessoas abrem o coração para a gente. Mas aí eu vou dar um outro exemplo. O Caê. Esse mesmo Caê, que foi super atencioso e amoroso com o Rafael, ele fez todo o processo de funil de vendas para vender lá para o contrato novo que ele estava tentando fazer. Usou todas as ferramentas do Freshworks e, impressionantemente, ele esqueceu de um detalhe e o concorrente fechou na frente dele por erro dele, que ele não passou o orçamento no dia que era para ele passar, porque ele vacilou. Porque o cara estava mais propício a fechar com a Clara. Mas, ainda assim, ele tinha que fechar naquele dia, o Caê atrasou e o cara fechou com outro. E aí o Caê, ele sabe que o erro foi dele. E aí ele vai tomar alguma providência em relação a isso. Ele vai chegar e vai falar assim: eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que, aprendendo tudo que o Eduardo e tudo que a Clara me proporciona, que a Suzy tudo me proporciona, eu vacilei desse jeito. Isso podia fazer aumentar a nossa empresa muito. Eu sou um bosta. Eu não mereço estar aqui. Eu não quero mais isso, porque realmente eles confiam em mim e eu não dou conta de fazer o serviço. Não faz sentido isso. E normalmente, pode ser que eu tenha exagerado um pouco, mas normalmente é essa forma que a gente se relaciona com erros nossos. Porque falta compaixão com a gente mesmo. A gente usa a compaixão que a gente tem com o outro, mas a gente não usa a compaixão que a gente tem quando é com a gente mesmo. E pode ser que tudo isso que a gente falou faça muito sentido em relação a aumentar os níveis de felicidade através das ferramentas que a gente tem. Mas se a gente não tiver compaixão com os nossos erros, a gente nunca vai ser feliz. Porque a gente vai continuar errando. E pode ser que a gente não tenha o Caê para dar o ombro amigo para a gente receber isso. E pode ser que nesse momento a gente só tenha nós mesmos para tentar diminuir essa dor que a gente já sabe que errou. E se a gente não tiver compaixão com a gente, provavelmente nada que a gente estudar vai fazer com que a gente seja feliz. Mas pode ser que a chave da nossa felicidade é a gente começar a pensar em quanto que a gente realmente se ama. Porque quando a gente ama alguém pra caramba, a compaixão é muito natural. E aí fica muito mais fácil da gente lidar com os nossos erros, as nossas falhas. E é assim que eu queria encerrar hoje o nosso bate-papo sobre felicidade. Assim que eu queria encerrar o nosso bate-papo sobre como que a gente pode alcançar níveis mais altos de felicidade.
Eu fico muito feliz e muito grato pela oportunidade de falar sobre um assunto que eu gosto tanto, né? Que é isso que eu falei hoje. E eu só consigo falar porque alguém me convidou, né? Eu não consigo falar sozinho sobre isso. Então, eu sempre agradeço muito e eu agradeço de coração. Às vezes a pessoa acha assim, poxa, quem agradece sou eu, mas se eu não tenho como ter vocês aqui, eu vou falar para quem? Vai ficar só para mim isso aqui. E não tem nada que me deixa mais feliz do que poder compartilhar essas coisas, tá? A Universidade da Felicidade, ela já está acontecendo, ela já é uma realidade. Essa é a 12ª palestra que eu estou dando para dentro de empresa sobre felicidade e ela está sendo muito legal. A gente está com um projeto já. O Léo, não sei se ele está aí, já foi embora. Ele disse que ia ficar só um pouco. A gente está com um projeto já para implementar felicidade nas escolas, ensinar as crianças sobre felicidade. É um sonho meu, que era o sonho principal. Eu quero muito ensinar mais pessoas sobre felicidade. Eu já estou montando curso digital, né? Não quer dizer que vai ser a solução. Eu acho que o mundo não vai acabar em curso digital, mas eu acredito que tem gente que quer já aprofundar e aí a gente vai ter algo disponível para a pessoa aprofundar. E também o meu maior sonho é que a Universidade da Felicidade ela se torne algo muito grande, mas não por conta do Leandro, porque eu quero que seja muito maior que eu, mas porque eu acho que faz sentido e que se todos os pais e mães, antes de terem filhos, souberem sobre felicidade, pode ser que a vida adulta das pessoas seja menos dolorida, porque às vezes os nossos pais eles podem ter feito algo ou falado algo que nos machucaram e eles não fizeram por mal, é só porque era o máximo que eles tinham para dar. E eu gostaria muito que um dia a gente pudesse, que todo mundo que fosse pai e mãe soubesse um pouco sobre tudo isso que a gente falou hoje. E pode ser que não desenvolvamos mais depressões ou diminuísse muito isso por conta desse conhecimento. O meu sonho é esse e eu sei que eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Então, se fizer sentido para vocês, eu quero muito que todo mundo possa contribuir, que a gente possa realmente transformar esse mundo ou pelo menos esse país em um lugar mais feliz e que a gente possa se preocupar com o que é importante de fato, que eu acho que é mais do que dinheiro, a gente construir pessoas felizes. É isso, Du! É isso, galera. Gratidão aí, hein? Gratidão, Leandro, San, Togumi. Que bom você de novo aqui com a gente, compartilhando um pouquinho de bondade, né? Que é o que esse mundo precisa, né? Não só nós, mas o país, o mundo inteiro. Tomei nota aqui de várias coisas, até para fazer um wrap-up, finalizar aqui. Peço a permissão para colocar suas frases aqui na tela. E também para tecer alguns comentários e elogios a todos. Não vou me estender por conta do horário. Já também de antemão agradeço a todos que estão aqui com a gente, né, que ficaram aqui até agora. Aí está aparecendo na minha tela? Sim. Olha o sino batendo aqui. Então, senhor Leandro Togumi, né, gratidão mais uma vez. Para quem não conhece, empreendedor, publicitário, pai, futuro triatleta, estarei lá, hein? Aonde for. E estudioso da felicidade. Pontos que nos faz ter sucesso, se eu anotei certo, são esses. Otimismo, conexões sociais e felicidade. Dicas para a felicidade. O caderninho da gratidão, registrar muito bem. Para um dia que a gente estiver meio mal, né, a gente volta lá. Não se esqueçam da carta de gratidão, pode ser que não dê tempo. Meditar, atividade física,
né? Se expor, né? Botar para fora o que a gente tem de problema, né? E a regra dos 20 segundos. Isso é o equilíbrio perfeito, né? A gente trabalha aí corpo, mente, alma, né? E consequentemente coração, que vai ao encontro do nosso plano de saúde, né? Na empresa, né? E a regra de ouro, nós temos alguns masterminds aqui na empresa, nesse evento. Outros já saíram, como o grande mestre Ademir estava aqui nos prestigiando. Esse é o mastermind mais antigo que eu conheço. E é importante falar que ele é um baita colaborador na universidade, né? Ele é fantástico. A regra de ouro, né? Saber o que te faz feliz, para quem não anotou, e listar o que você odeia, o que não te faz tão feliz. E é bom, né? A gente saber. E aí eu faço uma provocação aqui. Saber o que te faz feliz. E já que é para anotar, anota lá no caderno, na carta também, ou onde for, na sua listinha, as 5 pessoas mais importantes da sua vida, ou as 3, ou a pessoa mais importante da sua vida, né? E não se esqueça que, às vezes, a pessoa mais importante a gente esquece, né? A primeira da lista somos nós mesmos, né? Se a gente não colocar essa pessoa aí nessa listinha, que eu já tenho certeza que alguns de nós ignoram, a felicidade demora para chegar. Empatia, né? Dicas e truques, tips and tricks, os níveis / tipos de felicidade segundo o pai, né? Felicidade. Eu não consigo falar o nome dele, eu gosto do conteúdo. Igual o outro, eu não consigo. Arraso, paixão autêntica, conexão social, realização. E não se esqueçam da empatia, né? Isso aí move montanhas, termina guerras, enfim, constrói o mundo. E aí você estava perguntando, o que está acontecendo no início, Edu? Que eu estava aqui com 3 telas. Você estava falando da realização, do que me faz feliz. Nesse momento, contribuir com o mundo. Eu estava aqui habilitando mais uma sala de Zoom para uma outra pessoa fazer uma live para ajudar mais dezenas de pessoas por aí. Então, por isso que eu acabei atrasando a nossa aqui. Peço desculpas de novo, porque eu deu um probleminha na sala dela ali do lado. Então, foi isso que aconteceu, né? Uma das coisas que me faz feliz é isso, impactar de alguma forma as pessoas. E enfim, é isso. Gratidão mais uma vez. Está aqui o resuminho. A gente vai compartilhar isso internamente na empresa, né? E vamos picar esses dados aí. A toda a equipe, parabéns pelo convite, ficou muito bom. Juliet, a Rafa também ajudou na divulgação, eu acredito, essa equipe é fantástica, tá? Vocês são incríveis. E extraordinário fim de semana, né? A gente vai continuar nosso happy hour virtual aqui, acho que vamos ter o break para ir ao banheiro, etc. A gente toda semana, ou quase toda semana, a gente faz isso daqui na empresa, alguns mais, outros menos, né? E aí a gente fica aí, brincando, jogando jogo da velha, stop, ultimamente aí uns joguinhos mais violentos, né? E, enfim. Muito Obrigado, bom, espero que todos tenham gostado, né? Todos tenham gostado e, enfim. Obrigado por vocês por meu segredo. Foi fantástico. Obrigado por meu segredo, que eu faço isso só para a galera trabalhar. Mentira, sabe disso. A gente já sabia. Gratidão a todos, viu, pessoal? É isso. Novembro é o teatro? Novembro vou estar pronto. Oh, cadê? Olha que linda a família dele. Cadê? Eu não tô vendo vocês. Ei, lindões! Oi! Oi, lindões! Tchau! Olha a tia Camila ali, ó.
Tchau! Tchau, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado, Du. Obrigado, Clara Cláudia. Obrigado, Valeu, Lê. todo mundo aí. Gratidão, Lê. João. Valeu, valeu.